Hello, bem-vindos ao meu Pet Pitanga. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva já, clica no joinha. E você que já faz parte do canal, seja bem-vindo mais uma vez. Vem comigo. Bom, hoje mais uma vez a gente vai continuar falando de morar fora do país. Bom, existem muitos pontos para que a sua viagem, para que essa mudança seja bem sucedida para você. E uma delas, as quais eu considero mais importantes, é o fato de você respeitar a cultura e as pessoas do país para onde você está indo. Temos um costume, de reparar tudo e achar tudo que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado, achar muito estranho, achar inaceitável e esse tipo de coisa. Mas a gente tem que se lembrar que quando você sai da sua terra, sai do seu lugar, do seu país e vai para um outro país, e você ali se torna um estrangeiro, e a palavra estrangeiro vem de estranho, você se torna um estranho naquele lugar. Não um lugar estranho para você, mas você é estranho para aquele lugar e para aquelas pessoas. Então, acho que um dos fatores determinantes para que a sua mudança seja efetivamente positiva, para que você tenha de fato um crescimento, cultural, pessoal, até mesmo profissional, porque não, é esse fato de você conseguir enxergar as diferenças como algo que some na sua vida, algo a somar e não algo a prejudicar ou atrapalhar a sua vida. A coisa maravilhosa de se viver fora de um país ou fora ali do seu habitat é que você passa a enxergar as coisas com uma amplitude, Você consegue olhar além daquilo que você enxergava antes. Você precisa olhar de um outro ponto de vista, de um outro ângulo, e você começa a perceber que há muitas verdades que não deixam de ser verdades quando vistas de um outro ponto de vista, vista de um outro ângulo, Esses dias eu sou casada com um italiano, a gente está sempre aprendendo, Tanto ele aprendendo comigo, quanto eu aprendendo com ele. E mesmo sem saber, eu tenho também os meus estereótipos, Do que é ser um italiano, do que é ser um suíço, do que é ser um americano. Mas a verdade é que cada país também tem a sua peculiaridade, O nosso país é um país muito grande e a gente consegue observar nitidamente as diferenças de regiões, de sotaques, de costumes, de comida, de dança, de clima, de um monte de coisa. Isso não é diferente nos demais países. E uma das apresentações que a gente foi assistir, tava lá um grupo de garotas brasileiras e elas estavam apresentando coisas da Itália e dançaram a tarantela. E eu achei lindo, Mas como não sei como é a tarantela nativa, então eu perguntei para ele como foi a dança, elas dançaram direitinho? E a resposta dele foi bem inusitada para mim. Ele falou assim: não sei, eu não conheço, não gosto de tarantela. E eu falei assim: ué, mas você é italiano, que italiano que é esse que não gosta de tarantela? E daí ele falou assim: você gosta de frevo? Eu não gosto nem desgosto, não é uma coisa que eu acostumei, não é daqui da minha região, o frevo é lá do Pernambuco. Ele: então, a tarantela é lá do sul, o frevo é lá do norte. Então por que eu tenho que gostar de tarantela e por que a Itália inteira tem que gostar de tarantela se é uma coisa do sul? É como se o frevo, é como se todo brasileiro dançasse frevo, Ou como se todo brasileiro sambasse, porque essa é a ideia que as pessoas têm de fora, que todo brasileiro samba, que toda brasileira é assim, garota de Ipanema, que todo homem brasileiro é o latino-americano Dom Juan, como se todo brasileiro adorasse feijoada, como se todo brasileiro, sabe? Então são os estereótipos que as pessoas criam e que isso não traduz
a realidade de um país inteiro. É claro que te dá uma ideia, mas não traduz a verdade daquele país. Então a gente precisa se acostumar e se adaptar a esse tipo de situação e a enxergar que cada país tem a sua singularidade, a sua peculiaridade, os seus problemas, as suas qualidades e, acima de tudo isso, respeitar, porque os estranhos lá naquele lugar somos nós. Eu já tive várias experiências, uma delas foi quando eu comentando de um prato de comida que eu achei muito estranho, eu fui repreendida e a pessoa me falou assim: não é estranho, é estranho para você que é uma estranha aqui, mas para nós é comum. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Ok. Como eu estava dizendo, é importante que a gente tenha um respeito, que a gente tenha essa consciência de que nós estamos indo para um lugar onde tudo é diferente. A comida, o clima, as pessoas são diferentes e elas não são estranhas, elas só não são iguais a nós. Então, se você tem problema com diferenças, cuidado. Pode ser que a sua experiência lá não seja tão boa. Aprenda que muitas vezes o diferente é aquilo que completa, né? É como um quebra-cabeça. Cada peça precisa ser diferente uma da outra para que o quadro, o quebra-cabeça se complete. E isso funciona muitas vezes numa sociedade, né? As pessoas não são iguais, as coisas não são iguais, mas elas podem se completar. E esse se completar vem através do respeito, vem através não de você aceitar ou não aceitar, mas do simples fato de respeitar. Isso faz com que a sociedade exista. E felizmente, nesses países, em muitos países, se você está indo para algum país da Europa, você vai poder observar isso. Coisas que aqui ainda são muito polêmicas e geram muitos debates, e muitas brigas e muitas mortes. Lá são coisas que já foram superadas, não porque eles são melhores do que a gente, mas acho que porque eles entenderam que o viver em sociedade, em coletividade, significa respeitar as diferenças. E nós precisamos fazer esse exercício constante de respeitar as diferenças quando a gente sai do nosso país, né? É preciso respeitar quando uma pessoa rota na mesa e você se assusta, né? Porque aqui não é normal, mas lá é. Na Itália é normal, nos Estados Unidos é normal. Ou então quando você ouve uma pessoa soltando um pulo na academia, assim, sem muito constrangimento, é normal, lá na Itália pelo menos, mas aqui não tanto, não sei, mas não é tão normal. Falar de boca cheia na mesa. Lá na Itália, pelo menos na região onde eu vivi, com as pessoas com quem eu convivi, era normal. Pode ser que em outra parte da Itália ou que em um outro grupo de pessoas não seja normal, mas de modo geral é normal. Então você precisa se adaptar a tudo isso, você precisa se adaptar, se reeducar, se reinventar para poder viver nesse país e absorver desse lugar tudo aquilo de bom que eles têm. Porque se você começa a olhar para os pequenos detalhes, você realmente começa a ver problema em tudo, a achar que está tudo errado, quando na verdade o errado ali é você, né? Porque afinal de contas você que saiu da sua terra, você que está lá. Então aprenda a ser um estrangeiro, aprenda a se integrar, aprenda a respeitar. E você vai colher frutos assim maravilhosos. Você vai conhecer pessoas fantásticas. Você vai ver que as pessoas não são tão quentes, calorosas como nós, mas elas são tão boas quanto nós, né? No sentido de ter um coração, de ter amabilidade, de ter afeto. É simplesmente um outro jeito de demonstrar. Desculpem, gente, a minha bateria acabou, mas eu só quero dizer para vocês, para finalizar, que mudar de país é mudar de vida, é fazer uma mudança de 360 graus. Então você precisa estar focado, você precisa estar aberto e você precisa ter consciência, respeito
Respeita as diferenças, respeita a cultura, a diversidade, e tudo vai ir bem para você, tudo vai se encaixar. Tá? Aprenda com tudo. A Bíblia fala de tudo, retém o que é bom. Então, retém o que é bom para você, independente das coisas que você vai ver, o que você vai gostar ou não gostar, de tudo que você for ver, em qualquer lugar que você estiver e com quem quer que você esteja, retém o que é bom. É essa a palavra que fica, que eu deixo para vocês. Rega comigo, esse pé de pitanga. Tchau, tchau.